Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra aqui pelo Centro Espírita André Luiz, aqui de Rio Verde, de Goiás. É bom a gente falar a cidade porque nossas transmissões estão chegando longe, né? Felizmente estão alcançando muitas pessoas. E esse alcance só é possível graças à ajuda de todos que nos têm dado, que nos têm ouvido, compartilhando o vídeo, se inscrevendo no canal, curtindo os nossos vídeos. A nossa ideia é sempre a divulgação da mensagem espírita. Então a gente pede mais uma vez que nos ajudem com essa divulgação. Justamente compartilhando o link da palestra, curtindo o nosso vídeo aqui no YouTube. É só clicar no botãozinho de curtir aqui, botãozinho de se inscrever aqui no nosso canal para vocês serem notificados das novas palestras. Nós temos palestras todos os domingos, às 9 horas da manhã. Vou pedir para, antes da gente começar, para que coloquem uma água para fluidificar, um copinho com água. Se tiver mais gente na família, pode colocar mais de um copo, pode colocar uma jarrinha de água, para no final da palestra nós podermos tomar a nossa água fluidificada aí no lar de vocês. Então, vamos começar com a nossa oração. Eu vou pedir a todos que fechem os olhos nesse momento, que nós possamos elevar o nosso pensamento a Deus em oração, agradecendo a Ele por mais essa oportunidade de estudos que nós temos aqui, que essa oportunidade se repitam mais vezes, que a nossa casa seja abençoada, o nosso lar, o nosso trabalho, onde quer que nós estejamos assistindo essa palestra nesse momento, que nós possamos ser abençoados, protegidos pelos bons amigos espirituais, com a graça de Deus, que Ele proteja a nossa semana que está se iniciando, que a nossa semana corra tranquilamente, que nós possamos sempre andar na presença dos bons amigos espirituais. Que assim seja. Hoje nós temos como palestrante aqui o Mauro, e que vai falar a palestra, o tema O Sentido da Vida. Eu vou passar para o Mauro, para ele dar continuidade aos nossos trabalhos. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco daquilo que faz bem a todos. Eu costumo dizer nas minhas palestras que eu sempre tento falar daquilo que eu preciso ouvir. E hoje o tema sugerido, como o sentido da vida, aonde nós vamos tentar abordar dentro desse propósito a transformação, a transição, ou seja, dentro dessa transformação, dentro dessa transição que estamos vivendo hoje, abrir mão do papel de vítima de forma consciente. E também vamos falar dos pilares, das vicissitudes, que hoje podem ser conhecidas a todos como sofrimento, como desafios, como luta diária. E também vamos falar, para fechar, identificando a nossa principal tarefa, o nosso significado de estar aqui para viver, para conviver, o objetivo dessa busca. Quando falamos sobre transformação, dentro dessa transição que hoje nós estamos vivendo, eu particularmente, ao longo desse tempo, depois de mais de 15 anos trabalhando em postos de assistência, observando, tendo a oportunidade de conviver com pessoas que, aonde eu procuro ajudar, estão lá até hoje, pessoas que a gente tem um contato há mais de 15 anos, pessoas que estão chegando agora, pessoas que chegaram antes, 15 anos atrás, e hoje já saíram, já partiram, ou estão trabalhando em outro local. Observando tudo isso, a gente consegue identificar um padrão comum a todos nós dentro desse aspecto de viver, de conviver, que o que temos em comum, estamos sempre, constantemente, hoje, atualmente, ou estamos no papel de vítima, ou estamos no papel de culpado. E esse sentimento comum a todos, ele de alguma forma faz sofrer os dois lados da vida, quem é vítima e quem é culpado. E o que temos em comum dentro dessas duas situações? O perdão. O perdão principalmente a si mesmo.
Quando nós falamos em abrir mão do papel de vítima de forma consciente, eu vou buscar aqui como referência no livro Paulo e Estevão, a saga de Paulo, que antes era conhecido como Saulo. Para quem não conhece o livro, para você que está assistindo aí agora esse vídeo, que todo esse universo de espiritismo é novo para você, eu convido a você a fazer a leitura, a buscar esse livro, Paulo e Estevão, que vai trazer a saga de Saulo, que ele vai dividir, esse livro ele se divide em 2 momentos. A primeira parte, Saulo, o jovem doutor da lei, e a segunda parte, Saulo, o convertido de Damasco, que vai se passar, vai se chamar Paulo, depois desse momento. A saga ela é longa, ela é muito emocionante. Até fazer um paralelo aqui, mesmo os nossos irmãos de outra ótica religiosa podem ler o livro, estudar o livro tranquilamente, não vai alterar o seu conceito religioso, pelo contrário, vai acrescentar, vai somar. Se você pegar o livro e fazer uma comparação, uma breve comparação com o Novo Testamento, eu me arrisco em dizer que Paulo e Estevão seria o Novo Testamento de forma romanceada, de forma muito agradável de você ler, muito emocionante. Quem tem um estado emotivo muito à flor da pele, que for ler o livro, eu recomendo ter do lado lenços, porque ele é muito emocionante mesmo. Eu vou trazer aqui uma parte, que são vários exemplos, eu vou trazer um, que é o Saulo, depois que ele é convertido, depois que ele encontra Cristo nas portas de Damasco, depois que ele vai para o deserto, aí ele retorna, um pouco mais de 3 anos, chega em Jerusalém, vai procurar Pedro. Depois de todo esse processo, ele é aconselhado por Pedro a buscar um familiar, a se renovar, se preparar emocionalmente para dar seguimento no Evangelho, para dar seguimento no propósito do Cristo, né? Depois dele ter sido convertido. Então ele resolve voltar para Tarso, visitar a família, e é nessa visita que ele identifica que a sua mãe tinha desencarnado. E interessante que o encontro dele com o pai abre um ensinamento grande para a gente, porque o pai achava que Saulo, seu filho, estava doente. Quando disseram para ele que ele tinha encontrado Cristo, que ele tinha se tornado cristão, seguidor do Cristo, na época ele ainda não era considerado como cristão, era apenas seguidor do Cristo. A terminologia cristã ela vem bem depois com Lucas. Então ele imaginava que seu filho estava doente. Vendo o seu filho retornando, ele imaginou: meu filho está curado. E quando ele vai falar com seu filho, Saulo diz: meu pai, eu não estava doente, eu realmente encontrei Cristo. E aí aquilo de alguma forma fere o conceito de vida que o pai do Saulo tinha, e ele nega ali aquele amparo, aquele acolhimento a seu filho. Filho, aqui eu não posso te acolher, uma vez que você realmente é seguidor desse Cristo. E o interessante é que Saulo, que era um homem assim atleticamente forte, acostumado com as intempéries da vida, Saulo ele estava cansado, ele estava enfermo naquele momento, com sede, e ele faz essa reflexão com o pai. Pai, meus amigos me abandonaram. Estou cansado, estou doente, tenho sede, tenho fome, e o Senhor me abandona? E ele diz: não te abandonei. Você que escolheu seguir esse Cristo. Vá procurar o Cristo. E Saulo ele sai dali com uma reflexão que acredito eu que é comum a todos nós, mesmo sendo hoje. Ele sai com um sentimento, imagina, raciocina comigo, imagina alguém que depois de muitos anos longe da família, que depois de passar por esses padecimentos, vem procurar o próprio pai e o pai não acolhe. Que sentimento carrega uma pessoa dessa? Geralmente carregamos, estando dentro de uma situação dessa, ou estamos com um sentimento de vítima, ou estamos com um complexo de culpa. Onde eu errei, o que eu fiz. E isso não foi diferente com Saulo. E muitas das vezes, meus irmãos, meus amigos, nós carregamos, somos portadores dos 2 sentimentos, misturados, vítima e culpado. Vítima pela situação que estamos passando,
e o sentimento de culpa ao mesmo tempo. Saulo, depois que ele anda uma certa distância, um jovem grita seu nome, seu Saulo, seu Saulo. E quando ele vira, o jovem estava com um tipo de bolsa contendo moedas, e diz: seu pai manda dizer que isso aqui é para você custear as despesas, aonde o senhor for dormir, aonde o senhor for se alimentar. E naquele momento, meus irmãos, nasce ali a maior luta que o Saulo poderia passar, que era a luta com ele mesmo. E que isso para nós, a maior luta do indivíduo, do ser humano, ela é interna. Ela é interna. Porque Saulo, ele já estava passando por uma série de situações difíceis, e a partir daí ele vai passar alguns desafios mais difíceis ainda, porque ele inicia um processo, antes dele ser convertido, ele inicia um processo de perseguição, mas logo depois que ele conhece Cristo, ele para esse processo, mas as pessoas continuam. E ele mesmo vai ser vítima dessa perseguição. Então, naquele momento, Saulo, ele opta por abrir mão do papel de vítima, mas de forma consciente. Abrir mão do papel de vítima não é abrir mão dos direitos, não é abrir mão da recompensa. Abrir mão do papel de culpado não é deixar de ser culpado, mas identificar que hoje, não importa se estamos na condição de vítima ou culpado, mas estamos numa condição de aprendizado, aonde o perdão precisa acontecer, aonde a oportunidade de dar continuidade na vida precisa acontecer. E dentro desse aspecto do sentido da vida, nós só vamos conseguir compreender a importância e o significado desses sentidos quando olhamos para dentro de nós como indivíduos e, de repente, questionamos a nós mesmos a seguinte pergunta: quem somos? Quem somos no individual, no coletivo? E a resposta, meus irmãos, que o que temos em comum, estando numa ótica religiosa ou em outra ótica, independente do que estamos passando hoje, o que temos em comum é que somos espíritos. Espíritos tendo uma experiência terrestre, tendo uma oportunidade com inúmeras possibilidades de crescimento, de evolução, através dessa reencarnação aqui. Somos espíritos distribuídos nesse universo, reunidos em grupos neste mundo, neste planeta, especificamente aqui, neste planeta Terra, trabalhando a nossa existência no coletivo e no individual. A questão de sermos espíritos abre também a outro questionamento, e no próprio livro dos Espíritos, tem uma pergunta que fala: que definição pode-se dar dos espíritos, já que somos espíritos? Podem dizer-se que os espíritos são seres inteligentes da criação, que povoam o universo fora do mundo corporal. Então é isso que temos em comum. Independente do que você acredita, se você é da ótica espírita ou não, somos espíritos. Estamos sob uma gestão sábia, justa e amorosa, que é a administração do nosso Pai maior, que é Deus. Aonde o seu maior representante, o nosso irmão mais velho, vamos dizer assim, que é o Cristo, que assiste a cada um de nós dentro daquilo que nós necessitamos. Não existe nenhum de nós que fique à mercê da providência divina. Nenhum de nós. Entendendo, dentro desse raciocínio do sentido da vida, talvez você pode se perguntar: então por que sofremos? O porquê dessas dores, o porquê dessas lutas, o porquê dessas injustiças? Olhando que a administração desse mundo é de alguém justo, sábio e bom, que é Deus,
No livro também tem uma pergunta, 737, a necessidade dos flagelos destruidores, por que Deus permite? E a resposta é para progredir mais rapidamente. Olha só, vivendo dentro desse tempo, desse atual, dentro dessa transição, pegando carona com essa questão epidêmica que estamos vivendo no momento, uma oportunidade grandiosa de refletir sobre si mesmo, sobre suas condições, sobre nossos conceitos de vida, sobre nosso conceito de amor, nosso conceito de Deus, nós podemos refletir da maneira seguinte: se somos espíritos encarnados, participando aqui deste mundo, vivendo no meio dos espíritos, porque nós não somos seres aonde os espíritos estão em nosso meio, nós somos seres no meio da espiritualidade, seres espirituais tendo uma oportunidade terrestre. Obviamente que vai ter uma situação de influência. E no mesmo livro há uma pergunta que diz: os espíritos influem em nossa vida? Têm influência sobre nossa vida? Muito mais do que imaginais, tem a resposta. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Quando nós falamos muito mais do que imaginais, não quer dizer que essa influência, que essa interação, ela vai além da nossa imaginação, da nossa compreensão. Quando diz influi muito mais do que imaginais, dentro dessa resposta nós podemos refletir que ali, de forma oculta, está dizendo que há uma ausência de imaginação de nossa parte. Como assim, Mauro? Sim, hoje, devido às facilidades que a tecnologia nos apresenta, nós, como indivíduos pensantes, como criaturas inteligentes, como seres inteligentes da criação, em muitos aspectos da vida, estamos abrindo mão dessa energia empreendedora que é a imaginação, e estamos dando foco na fantasia. Porque a fantasia é mais prática. E a fantasia é um ciclo vicioso. Uma vez que você mergulha no universo da fantasia, dificilmente você retorna para o estado natural da imaginação. A imaginação ela é saudável. Todos nós dependemos da imaginação para crescimento, para aprendizado, para assimilar as coisas. Essa estrutura aqui, essa casa, toda a cidade, qualquer aspecto que você olha dentro de uma produção de engenharia, todas elas passou pelo universo da imaginação. E é natural quando deixamos de lado essa energia empreendedora, focando a fantasia, há um certo atraso para todos nós. Deixamos de trabalhar o senso de criação. Pegamos tudo pronto. Não que isso seja errado, mas aliando o processo da imaginação, isso facilita para nós mesmos todos os aspectos de crescimento. E uma vez que cada um de nós, unindo com o coletivo, provoca esse atraso no nosso progresso, é natural que a providência divina venha intervir de forma para que todos cresçam, para que todos acelerem o seu processo de crescimento. E muitas das vezes esse processo se dá numa situação epidêmica sobre a qual hoje nós estamos vivendo. Situação essa que nos oferece uma série de oportunidades e possibilidades de evolução, de crescimento. É a tecnologia, é a rapidez da fabricação de remédios, é a interação humana, a compaixão, compadecer pelo aquele que está sofrendo. Daí abre para as questões de identificação das vicissitudes, considerada hoje como sofrimento. Se pudéssemos trabalhar aqui os pilares da vicissitude, poderíamos separar 4: o nascimento, o envelhecimento, as enfermidades e a morte. São as vicissitudes essa que todos têm que passar. Talvez alguns com
em grau maior ou menor, mas todos vão trilhar essas vicissitudes. Nascer é uma vicissitude. Porque nascer implica, dentro de um projeto, uma série de situações. Para adentrar este mundo, considerado como universidade, se o mundo espiritual é o mundo real onde nós vivemos, e os planetas podem ser considerados como hospitais, como escola, ou como presídio, a depender de quem aqui está encarnado, mas vamos pegar num aspecto geral como uma universidade, e a porta para adentrar essa universidade é pelo nascimento. Mas para nascer, nós vamos trilhar alguns passos. Vamos ter que esquecer de uma série de situações. Vamos ter que reiniciar o nosso conceito de vida aqui, através do período da infância, com nossos pais. O envelhecer também é algo que pode ser programado no sentido de bem viver, no sentido de valorizar essa estrutura que é a nossa estrutura física, é o nosso corpo, para que possamos estar aqui da melhor maneira possível, o máximo possível. Já as enfermidades, que também é uma vicissitude, as enfermidades é um processo natural, talvez opcional, porque uma vez que cuidamos bem da nossa saúde emocional e física, os estados enfermiços serão em menor número. Serão em menor número. E o desencarnar, que é o despedir desse processo, despedir desse ciclo, tendo que deixar pessoas para trás, ou assistir o processo da partida de um ente querido, é algo que todos passam, que todos vão passar. Os relacionamentos também é uma vicissitude. O se relacionar com as pessoas é uma vicissitude. Porque ao se relacionar, não basta, não é simplesmente viver, é um exercício de convivência. E dentro desse exercício de convivência, envolve uma série de atribuições no sentido do comportamento, do sentimento, que é a compreensão do indivíduo, que é se colocar no lugar do indivíduo, que é contribuir com o crescimento desse indivíduo, respeitar os seus direitos, compreender as suas falhas, os seus equívocos, estimulando o perdão. Primeiro aprendemos a nos perdoar e depois a perdoar aqueles que estão em nossa volta. Por que eu digo primeiro nos perdoar? Porque é muito comum acharmos que estamos perdoando alguém, mas não conseguimos a nos perdoar. E emocionalmente passamos a adoecer. Passamos a instalar em nós mesmos uma enfermidade. Então perdoa a si e perdoa aqueles que estão em sua volta. É a oportunidade de abrir mão do papel de vítima ou do culpado, de ser culpado, e dar seguimento da vida. E aproveitar as oportunidades distribuídas nas vicissitudes, que é comum a todos, para que possamos um dia descobrir o nosso objetivo, o nosso significado, a nossa importância de estar aqui. Porque uma coisa é crescer no coletivo, onde todas essas situações das vicissitudes teremos que trilhar elas, e outra é identificar o nosso objetivo, o nosso sentido da vida no individual, e que todos têm o seu. Todos nós temos a nossa tarefa a cumprir. Estamos sendo ao longo da vida, ao longo das vidas das reencarnações, estamos sendo preparados para esse objetivo principal da nossa vida. A nossa tarefa principal. A nossa tarefa principal. Para finalizar, no livro A Vida Escreve, de Hilário Silva, tem uma passagem rápida que ilustra bem a identificação dessa nossa tarefa dentro da compreensão da transição, da transformação, das vicissitudes que fazem parte de nossa vida e a identificação do nosso sentido da vida através da nossa principal tarefa aqui neste mundo. Tarefa essa que estamos sendo preparados para elas. Neste livro tem uma passagem onde Tadeu, em conversa com Cristo, ele faz uma pergunta interessante. Vou abrir um paralelo aqui para você que está assistindo.
Se você tivesse a oportunidade de estar lado a lado com Cristo neste momento, peraí, Mauro, o Cristo está conosco a todo tempo. Sim, isso não resta dúvida. Mas, hipoteticamente, se você pudesse, neste momento, estar ao lado do Cristo, ao ponto de olhar para o lado, ver a figura dele, que pergunta você faria para o Cristo? Pensa nisso. Que pergunta você faria para o Cristo? Tadeu, ele pergunta para Jesus: Senhor, qual o nosso dever perante o Evangelho para com as criaturas? Ou seja, qual a nossa responsabilidade? E Cristo, para responder essa pergunta, ele traz uma pequena passagem, uma história, dizendo assim, lá no livro: um grupo de viajantes que, buscando esconder de uma tempestade que se aproximava, identifica um enorme casarão e ali adentra. O casarão era enorme, com uma série de cômodos, e cada um, no seu individualismo, procura esconder em cada cômodo, se isolar, cômodo a cômodo. A tempestade passa, a noite chega, e ao tentarem sair daquele casarão, se perdem. Devido às trevas ali instaladas, não encontram a porta de saída. E é neste momento que, depois de estarem isolados no contato com os outros, inicia-se as agressões, as pancadarias, as brigas. E um jovem que passava ali próximo, com a candeia na mão, escuta o grito de socorro saindo daquele casarão e resolve adentrar. Com a luz erguida, sem dizer uma palavra, atravessa o casarão ao meio, e todos, ao perceber aquele jovem passar com a luz na mão, se sentem envergonhados pelas suas atitudes, pelos seus comportamentos, e ao ver o jovem sair pela porta, todos o acompanham. Jesus dá uma pausa e continua: quando a luz do bom exemplo estar em nós, todas as pessoas encontrarão a porta da libertação com mais facilidade. E Tadeu, não se contentando com aquela resposta, ele continua perguntando: mas como trabalhar isso, Senhor? Como alcançar esse propósito? E Jesus, mais uma vez, responde dizendo: procuremos o reino de Deus acima de todas as coisas, vivendo no amor puro, tendo a consciência tranquila, e tudo mais ser-nos-á acrescentado. Está aí a identificação de uma das principais tarefas de nossa vida. Quando Jesus diz: vivemos no amor puro, tendo a consciência tranquila. Então aqui, meus irmãos, está a identificação de uma das principais tarefas de nossa vida: amar. Identificar o amor dentro das razões de amar o próximo. Essa é uma das nossas tarefas. Buscando essa tarefa de amar o próximo, de nos amar, vivendo dentro do amor, nós vamos com certeza ter a nossa consciência tranquila. E tudo mais que for necessário para o nosso crescimento será acrescentado. Com esse objetivo, conseguiremos verdadeiramente compreender as vicissitudes que hoje estamos vivendo e é necessária abrir mão do nosso papel de vítima, o nosso papel de culpado, e dar seguimento na nossa vida rumo ao nosso principal objetivo. Essa é a mensagem desta manhã para nós refletirmos. O Fábio vai fazer a prece de encerramento para nós. Obrigado pela paciência de vocês. Fiquem todos com Deus. Vamos fechar os nossos olhos nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecermos por essa prece, agradecemos por essa palestra que tivemos hoje, pelos ensinamentos, agradecer pelas oportunidades que estamos tendo na nossa vida, pela oportunidade que temos de estar estudando, mesmo à distância, com os meios que nós temos disponíveis, a internet.
agradecer a Deus por tudo que nós temos, pela nossa família, pedir a Deus que nos proteja, nos abençoe durante essa semana que se inicia, que nós possamos nos melhorar a cada dia, andar sempre na presença dos bons amigos espirituais. Que Jesus nos abençoe e que assim seja. Muito obrigado pela presença de todos, pela audiência de todos, e mais uma vez eu convido para curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e se inscrever no nosso canal. Um bom domingo a todos e uma boa semana a todos. Até domingo que vem.